Bendito seja nosso Deus, que nos deu essa mãe. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. A minha história com a nossa mãe começa com um ato de petulância da minha parte, sem nome. Eu estava num retiro do Rio de Água Viva, ainda era lá no Maracanãzinho. E eu entrei naquele retiro já buscando algo, porque estava numa situação muito difícil, muito sofrida, né? Mas aí cheguei lá e encontrei uma banquinha de Medjugorje, Nossa Senhora, contando a aparição de Nossa Senhora, e tinha um livrinho. A capa, eu vou tirar só a capa, porque eu literalmente, ele está despencado. Era um livrinho assim, com as mensagens de Nossa Senhora lá. E eu peguei e falei assim, eu vou comprar isso daí para ver se isso aí está de acordo com o Evangelho. É muita petulância, né? É muita petulância, não é não? Eu ia pegar as mensagens para ver se aquilo estava de acordo com o Evangelho. Quando eu me lembro disso, dá até vergonha. Mas eu fui, essas mensagens, eu fui me aprofundando um pouco sobre Medjugorje, o que estava acontecendo lá. E essas mensagens, a mãe começou a me ensinar o que é um mundo sobrenatural. E eu cheguei à conclusão que eu não entendia nada do que realmente é o mundo sobrenatural. E uma das coisas que começou a aparecer ali que me chamou a atenção é que ela mostrava, pelas mensagens, como ela tinha necessidade da nossa oração, para poder nos ajudar, para que o projeto de Deus pudesse acontecer para nós, para mim e para os pecadores. Então ela já me mostrava algo que em Fátima já estava há muito tempo aprofundado, nas aparições de Fátima. Na minha caminhada, eu tive um tempo, né, de juventude em um grupo de jovens, e a linha que era adotada naquela época, ninguém rezava o terço, e a linha que era adotada lá naquela época era essa, que Maria era a mãe de Jesus, queria ficar no escondimento, e nós não podíamos tirar ela do escondimento dela. Então as pessoas desconfiavam de Fátima, se aquilo era verdadeiro ou não era verdadeiro. Era assim. Eu estou com 69 anos, então isso já tem bastante tempo. Foi lá pelos anos 60, 68, 67, aquela teologia da libertação crescendo, né? Bom, então essa foi meu primeiro momento com Nossa Senhora, mais profundo, foi a partir dessas mensagens de Medjugorje, que eu comecei, eu não entendia muito bem isso, essa necessidade de que era preciso a nossa oração para que o projeto, para que Jesus pudesse nos ajudar. Eu não conseguia entender isso e comecei a aprofundar isso. E eu queria, só para vocês verem como é que a coisa, as mensagens, tem três assim, que uma seguida da outra, que vão já despertando, e é isso que eu pretendo que hoje vocês também abracem um pouco essa ideia, que eu vou chegar lá já com mais clareza. Olha, ele diz assim, ela dizendo para lá em Medjugorje, convido-os a ajudarem a Jesus com a sua oração, na concretização de todos os planos que ele está realizando aqui. Ofereçam também, olha aí, sacrifícios a Jesus a fim de que tudo se realize como ele programou, de modo que Satanás nada possa fazer. Numa outra, logo a seguir, no outro mês, não, era de 15 em 15 na época, toda semana aliás, também hoje eu os convido à oração. Necessito da sua oração para que por meio de vocês Deus seja glorificado. Suplico-lhes que escutam e vivam o meu convite materno, convite ditado apenas pelo amor,
para poder ajudá-los. Depois, convido-os ainda à oração do coração. Queridos filhos, se vocês rezarem com o coração, o gelo se derreterá em seus irmãos. Olha, e desaparecerão todas as barreiras. A conversão será fácil para todos aqueles que desejarem acolhê-la. Esse é um dom de rezar com o coração. É um dom que você deve implorar para o seu próximo. Então, em Medjugorje, a mensagem de Fátima vai sendo como que destrinchada, detalhada, dia a dia. E vocês sabem, talvez já saibam disso. A Maria, nossa mãe, continua lá. Continua aparecendo lá. Não com tanta proximidade, porque no início era toda semana. Muito bem. E o tempo passou um pouquinho. Esse ano, por ser os 300 anos de Aparecida e 100 anos de Fátima, eu sempre faço um retiro de silêncio, né, no final do ano ou no início do ano. E aí, por acaso, nós temos lá na nossa comunidade, na nossa sede, livros que as pessoas doam. Por acaso, esse livro veio bater na minha mão. Só por acaso. Deusidência. Este livro aqui, Memórias da Irmã Lúcia, são cartas que ela escreve como obediência ao bispo, porque estavam começando o processo de beatificação e canonização das crianças. E uma das questões que aparecia na época era se aquelas crianças tinham consciência, digamos assim, consciência do que seria realmente essa vida mergulhada em Deus e oferecida a Deus para serem santificados, canonizados. Era uma dúvida, porque eles eram pequenos. Jacinta tinha 6 anos, o Francisco tinha 9 e a Lúcia tinha 10. Só a Lúcia tinha feito comunhão e catecismo. Jacinta e Francisco não. E aí eu me surpreendi. Foi algo assim que desde esse ano é algo que tocou profundamente meu coração. O nível a que chegou de sacrifício por amor dessas crianças. Dá um banho na gente. Dá um banho na gente. Na primeira eles são preparadas por 3 aparições do anjo. O anjo vai preparando aquelas crianças no ano anterior. Quando Nossa Senhora aparece para eles, na primeira aparição, ela vai dizer para eles assim, eu vou pegar aqui do livro do Padre Antônio, que fica até mais fácil. Ela diz assim para eles: quereis oferecer-vos a Deus para suportar todos os sofrimentos que Ele quiser enviar-vos em ato de reparação. Obrigada. Pelos pecados com que ele é ofendido e de súplica pela conversão dos pecadores. Vou repetir. Olha o convite na primeira aparição de Nossa Senhora que ela faz a eles, aos 3. Vou repetir. Quereis oferecer-vos a Deus para suportar todos os sofrimentos que Ele quiser enviar-vos em ato de reparação pelos pecados com que Ele é ofendido e de súplica pela conversão dos pecadores? Esse foi o convite de Nossa Senhora para 3 crianças, em 1917. Eles respondem: sim, queremos. E ela diz: ireis, pois, ter muito que sofrer, mas a graça de Deus será o vosso conforto. Nós cantamos agora, né? Bendirei continuamente o Senhor. Não foi que nós agora, nesse momento, mergulhamos nesse versículo bíblico? Pois é. Nós
quando a renovação começava, eu me lembro que eu procurei a renovação para tentar resolver o meu problema. Um problema que eu tinha. Eu queria a conversão de uma pessoa. Eu fui buscando por isso, porque eu via que as coisas aconteciam na renovação. Era um movimento que eu via. No início eu tive uma resistência muito grande, mas eu via que o sobrenatural acontecia ali, e eu precisava de um sobrenatural. Eu fui procurando uma necessidade minha ser atendida. Bem, né? Olhando para o meu umbigo. Bem egocêntrico, bem egocêntrico. Deus não me concedeu isso. Não me concedeu. Chegou um momento que eu disse para mim mesma assim: e agora, Senhor, faço o quê? Caio fora ou eu fico? E o Senhor me deu aquela palavra: a quem iremos, Senhor? Só Tu tens palavra de vida eterna. E aí eu decidi ficar. Então quem foi convertida? Eu. Fui eu. E ali eu comecei um processo de fato de conversão. Porque a conversão é o quê? É a gente se decidir pelo Senhor e decidir amá-lo. E essas crianças, esse testemunho dessas crianças mexe com a gente. Sobretudo da Jacinta, a menorzinha, a de 6 anos. Que generosidade para com Deus. Que generosidade para com Deus. Diante de Francisco e de Lúcia, a mais generosa, pelo que a própria Lúcia conta, foi Jacinta. Foi ela. A ponto assim, crianças, eles eram pastores, então iam para o campo levando a merenda. Durante o caminho, Jacinta propõe: vamos entregar nossa merenda para os animais, para a gente começar a fazer o que Nossa Senhora pediu. Ela não chamava de Nossa Senhora, não. Ela chamava Senhora Linda, a senhora mais linda que ela já tinha visto. E é engraçadinho porque eles combinam depois da primeira prisão ficar tudo calado, não contar para ninguém. Quer dizer que a Jacinta consegue. A Jacinta senta, chega em casa, dá com a língua dos dentes. As meninas, a Lúcia fica danada da vida com ela, porque aí a mãe da Jacinta conta para a mãe da Lúcia. Dá um bololô danado ali. Mas enfim, isso aí é um adendo. E por aí ela começa assim, dando o lanche para as ovelhinhas. Depois isso vai acontecendo várias vezes. Aí tem uns menininhos pobres, diz, agora a gente pode dar o nosso lanche para eles. E eles comiam o quê? Comiam ervas, comiam coisas amargas, já num ato de generosidade desse tipo. Jejum, gente, coisa incrível. E aí os menininhos percebem que eles querem dar o lanche, então todo dia estão lá no caminho deles para receber o lanche. E aí eles, coitados, não tinha outro jeito, tinham que dar o lanche, né? Porque os meninos já estavam esperando. E depois começou um dia de muita quentura, muito quente, sol causticante. A Lúcia para numa casinha e pede água. Aí ela vai com a água para dar para eles, né? A Jacinta, sozinha, diz assim: eu não vou beber água não, eu vou oferecer a minha sede também. Aí os outros dois ficam sem graça, né? Pegam aquela água, dão para os animais, mantém a sede. Ela envolve os outros dois que queriam beber a água. A Jacinta era de uma generosidade. Ela foi tão tocada por Deus, mas tão tocada pelo Senhor, que ela tinha uma generosidade acima da possibilidade até dos outros dois que eram mais velhos. E hoje, essa palavra que a Nossa Senhora fala para eles, reparação, não é uma palavra que a gente acha na Bíblia, pelo menos eu não achei, mas é uma palavra reparação que começa a aparecer com Nossa Senhora, com a nossa mãe, porque ela repete isso também em Medjugorje. O que é reparação? Que ela diz aqui, né? Vocês estão dispostos a oferecer sacrifício em reparação às ofensas? O que é reparar alguma coisa?
Uma coisa quebrou, eu vou consertar, é reparar. Uma coisa, uma imagem, vou reparar, vou restaurar a imagem. É reparar, não é isso? Consertar, restaurar, fazer com que aquilo volte a ter a sua originalidade. Não é assim? Quem foi o primeiro a reparar alguma coisa? Cadê Jesus? Ah, não está aqui, não tem cruz aqui. Cadê? Ah, ali, tem uma cruz ali. Primeiro a reparar foi ele. O quê? A nossa harmonia com o nosso Deus, a possibilidade disto, possibilidade de nós termos de novo a possibilidade de chegar à eternidade, chegar ao céu, reparar o nosso relacionamento com o nosso Pai, o nosso Deus. Foi o primeiro. E hoje a gente comentou, né? O Dudu estava dizendo, onde foi a vitória de Jesus? Onde foi a vitória dele? Fui lá. Era a vitória que o povo de Israel esperava? Não. O povo, quando troca Barrabás, Jesus por Barrabás, está cheio de raiva. Porque o que eles esperavam de Jesus? Jesus tinha ressuscitado o morto, tinha um poder incrível. Eles queriam o quê? Restauração do reino de Israel, sair do jugo do romano. Isso tão é verdade que até na cabeça dos apóstolos estava isso. Quando eles recebem o Espírito Santo, quando Jesus está com eles, vai acender os céus e diz para eles, fiquem aqui, aguardem, porque vocês vão receber a força do alto, para serem minhas testemunhas até os confins do mundo. Não foi? Aí eles perguntam para eles o quê? É agora que o Senhor vai reparar o reino de Israel? Quer dizer, ainda estavam com esta cabeça de reino de Israel, igual a mim, né? Centrado no meu problema, bem egocêntrico, não é verdade? Como é que eles começam a ter essa noção de se doar para levar a mensagem de salvação de Jesus? Depois do Espírito Santo, depois que recebem o Espírito Santo. E Maria, quando ela percorre o mundo inteiro, como ela está fazendo, não sei se vocês já repararam isso, toda hora, agora pela internet, pelas redes sociais, a gente fica sabendo de muito milagre eucarístico, eu tenho reparado isso, e Nossa Senhora, e aqui, ali, e acolá, e até para evangélico, protestante, como tem protestante se reconciliando com a mãe, para cá, para lá, o tempo inteiro, parece uma mãe aflita querendo salvar os filhos. E aí, o que ela está pedindo para mim e para você hoje? Ela está fazendo essa questão que fez para eles. Gente, nós somos o resto de Israel. Nós somos o resto de Israel nessa humanidade. A humanidade está perdida, está perdendo completamente a noção das coisas. Então Nossa Senhora está contando comigo e com você para se juntar a ela e interceder por esse povo, por essa humanidade. E a gente tem que sair desse patamar de vir até Deus só para buscar a nossa satisfação dos nossos, o que a gente quer, das nossas necessidades, a coisa pequena. O chamado de Maria para nós é esse, de reparar, de reparar ofensas cometidas contra Deus. E a partir daí, reparar a ofensa dos irmãos, para que esses irmãos sejam alcançados pela graça. Era uma coisa que para mim era completamente confuso, mas hoje a oração que eu faço aqui pode estar salvando alguém do outro lado da humanidade que eu não conheço. Nossa Senhora me deu essa noção. Foi com ela que eu percebi isso. Eu não percebia isso não. Ela com esse chamado para reparar, para se sacrificar, para jejuar. E é isso que vai trazer essa alegria que a gente falava lá. Porque nós fomos criados para esses atos generosos
de amor para o Pai e para os nossos irmãos. E por nós também. Nós não deixamos de ser pecadores. Eu não sei como isso está batendo aí no coração seu. Mas o amor é isso. Ele exige sacrifício. Amor a Deus é isso. A Jacinta, você sabe que eles morreram, Jacinta e Francisco, no ano seguinte, né? Um ou 2 anos depois. Ficam muito doentes. Só Lúcia fica para divulgar a devoção, para reparar as ofensas ao coração imaculado de Maria, que era um desejo de Deus, de Jesus. A Jacinta, Nossa Senhora aparece para ela. Eles têm novas aparições, mas não assim mais públicas. Nossa Senhora diz para ela assim: Jacinta, você está pronta para ir para o céu. Na primeira mensagem, na primeira aparição de Nossa Senhora para eles, ela diz para eles que eles vão para o céu. Os 3. Francisco ia ter que rezar muito terço para ir para o céu. Mas Jacinta e Lúcia já estava garantido. Mas enfim, então ela já sabia que ia para o céu. Muito lindo isso. E Nossa Senhora aparece para ela e diz: Jacinta, você está pronta para ir para o céu, mas você aceita ficar mais um ano, sofrer mais um pouco pelos pecadores? Você iria para Lisboa, ficar no hospital sozinha e ia morrer sem a sua família, sem seus pais. Olha só. E ela diz que aceita. Isso quem conta para nós é a Lúcia. Eu não sabia disso. A gente acha que aconteceu porque tinha que acontecer, né? Então ela vai para um hospital em Lisboa, morre sozinha, se oferecendo pelos pecadores. Jacinta, 6 para 7, já estava com quase 8. É isso que me tocou muito esse ano, quando eu mergulhei aqui. Essa reparação. Atos de reparação são atos de amor generoso. De amor generoso a esse Deus que é nosso Pai. Eu não sei quanto tempo você está aqui, de quanto tempo a gente tem de caminhada, cada um de vocês. Aliás, às vezes o tempo também nem conta muito. Tem gente que, né? Porque depende da profundidade. Às vezes em 6 meses a gente já mergulhou profundo, às vezes precisa de anos. Vai um pouco da situação de cada um, do coração de cada um. Mas eu percebo, gente, que nós estamos num momento em que a mensagem de Fátima, essa mensagem que é testemunhada por crianças, pelas crianças, tem que tocar nosso coração. E talvez o que a gente seja mais desafiado, porque eles usaram silício, eles fizeram penitências assim extensas, extraordinárias. Teve uma vez até que a Nossa Senhora diz: não precisa usar quando dormir, tem que dormir bem. Era uma corda, né, que eles usam. Tira essa corda quando vai dormir. Ela foi tão extenso, foi tão assim exagerado na parte deles, que Nossa Senhora veio dar essa orientação. Mas então, eu acho que nós estamos assim, nós não precisamos colocar silício nem pedra no sapato, tá? Não precisamos chegar nisso. Mas a gente pode, cada cruz que a gente tem na nossa vida, parar de maldizer, praguejar, reclamar. Se a gente pegasse as cruzes que aparecem na nossa vida, quaisquer que fossem, quaisquer que forem, se a gente começar a abraçar essas cruzes com vigor, com força, e oferecer ao nosso Deus em reparação, pela conversão dos pecadores, pela nossa conversão, o mundo muda. Essa é minha certeza, sabe? O mundo muda. Deus vai derramar graças. Deus derrama graça de conversão. Uma coisa que também me impressionou muito, quando Nossa Senhora mostra, porque Nossa Senhora mostra para eles depois de uma outra aparição, ela mostra o céu, o inferno e o purgatório. Quando Nossa Senhora mostra o inferno, diz às crianças que o rosto dela era muito triste. E ela disse assim:
Muitos estão aqui porque não houve quem orasse por eles, quem fizesse penitência por eles, quem fizesse jejum por eles, com o rosto triste por ter perdido aquelas pessoas. Você se dá conta da responsabilidade que nós temos? É algo que a gente não vê, é algo sobrenatural. Não sei se está mexendo com o teu coração. Nós temos que ser muito generosos. O Padre Jonas diz isso, né? Que o maior presente que a gente pode dar para Deus é almas. É o projeto Dai-me almas. Nosso testemunho. O nosso testemunho. Como a gente às vezes dá conta do testemunho. Junto aos nossos, no nosso trabalho. Enfim, é isso que tocou meu coração, que me fez assim, me sentir assim muito pequenininha perto dessas crianças. E tocou meu coração demais o testemunho de generosidade e de amor por ele, por Deus, pelo Pai, pela Nossa Senhora e pelos pecadores. Pelos pecadores. Essa tristeza de Nossa Senhora mostrando o inferno, isso tocou demais. Muito meu coração. Agora isso a gente só consegue com a graça, com o batismo no Espírito Santo. Isso também eu tenho clareza. Nossa Senhora, na primeira aparição logo, ela, quando eles dizem que sim, foi depois do sim, não foi antes. Precisou primeiro do sim deles. Sim, nós queremos. Ela joga sobre eles a graça, porque Nossa Senhora é esposa do Espírito Santo. Ela transborda do Espírito, né? Transbordante o Espírito Santo, Nossa Senhora. É como se você pegasse um copo já cheio, coloca debaixo de uma torneira aberta e jorra o tempo inteiro. O que acontece? Fica transbordando o tempo todo. Então ela abre os braços e joga, eles sentem dentro, entrando dentro do coração deles, uma luz diferente, uma luz especial, como um raio mesmo. É a graça. Ela foi transmissora dessa graça. Então eles tiveram a força para essa generosidade por conta da graça. Agora primeiro teve o sim. Eles primeiro deram um sim para ela. E é isso que eu acho que Nossa Senhora nos convida. A gente dá esse sim, porque se a gente dá esse sim com generosidade, a graça e a força vem. Ela dá. Jesus dá. Jesus nos batiza no Espírito para isso. Precisa só do nosso sim. Então, Senhor, fecha seus olhos um pouquinho. Reparação. Fica com essa palavra no teu coração. Reparação. E a mensagem que ela dá para ele, a pergunta que ela fez para eles, ela faz para você hoje. Queres se oferecer em reparação? Quereis oferecer-vos a Deus para suportar todos os sofrimentos que Ele quiser enviar-vos em ato de reparação pelos pecados com que Ele é ofendido e de súplica pela conversão dos pecadores? Dá a sua resposta no seu coração. O que você quer oferecer? É uma honra pertencer ao resto de Israel. É uma honra. Você está aqui, Deus está te honrando para esse chamado. Dá aquilo que você pode, não precisa dar além. Dá esse sim para o Senhor. Dá esse sim para nossa mãe. Que o testemunho vivo dessas crianças possa penetrar no nosso coração e nos mover, nos transformar. Transformar nosso coração num coração generoso para com Deus.
generoso para com essa mãe. Ela necessita da nossa oração para oferecer ao Pai, para que as graças e graças de conversão, de iluminação interior, possam ser derramadas por toda a humanidade e por nós também. Dá o seu sim. Eu te convido, dá o teu sim. Não tenha medo. A gente dizia também agora, ainda há pouco: todos os teus temores eu te livrarei. Coragem. Coragem. Vem em socorro, Jesus. Vai tocando cada um que está aqui, Senhor. Vai tirando todo o medo de entrega, de fazer essa entrega, Senhor. Porque a alegria, essa alegria que vem até o nosso coração, que vem de Ti, ela se expande dentro de nós a partir do nosso sim a Ti, porque fomos feitos para Te amar, Senhor, para nos amar. Vem sobre nós, Senhor, com a Tua graça. Olha para o coração de cada um. Prepara cada um, Senhor, para conseguir dar esse sim generoso. Toma em Teus braços, Mãe, cada filho Teu que está aqui. Nós queremos poder falar como Paulo falou. Como Paulo. Já não sou eu mais quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. Agora eu me regozijo nos meus sofrimentos por vós e completo na minha carne o que falta das tribulações de Cristo pelo seu corpo, que é a Igreja. Agora eu me regozijo nos meus sofrimentos por vós, completo na minha carne o que falta das tribulações de Cristo pelo seu corpo, que é a Igreja. Dá-nos, Senhor, viver um agora como esse de Paulo. Que a gente sempre Te procura, Senhor, para resolver nossos problemas, nossas situações. Muitas vezes você até o faz, mas que a gente possa também crescer nesse amor por Ti, unindo o nosso sofrimento ao Teu sofrimento, Jesus. Porque fazemos parte, somos membros do Teu corpo. Tu és a cabeça, nós somos Teus membros, Senhor. Por isso podemos unir o nosso sofrimento ao Teu. E essa é a vitória, Senhor. Essa é a vitória que Tu nos queres dar. Vem nos curar, Senhor, desse egocentrismo terrível, desse egoísmo com que a gente costuma viver, Senhor, de querer resolver nossos problemas imediatos no nosso mundinho, Senhor. Dá-nos o Teu Espírito, Senhor, para ampliar nossa visão, para enxergarmos melhor o mundo sobrenatural, onde a economia da salvação faz com que todos nós sejamos um só com a humanidade. E tudo aquilo que nós vivemos podemos oferecer a Ti por todos os nossos irmãos, por nós mesmos, pela nossa conversão. Bendito e louvado Tu sejas, Senhor, porque esse é um chamado muito honrado.
E é essa vivência nesse amor que vai trazer essa alegria que vem de Ti, que é a alegria perene no nosso coração. Bendito Tu sejas, Senhor, glorificado Tu sejas, com esse chamado que nos honra, Senhor, que nos honra. Glória a Ti, Senhor, batiza-nos com Teu Espírito, batiza-nos, dá-nos essa força do alto, que fez essa transformação dos apóstolos, de covardes se tornaram capazes de ir até o martírio por Ti. E Tu estás nos preparando, Senhor, para o mundo em que estamos vivendo, anticristão. Glorificado Tu sejas, bendito e louvado seja Teu nome, Senhor.